Podemos abrir as nossas Bíblias em Neemias, no capítulo 3. Neemias é um livro que trata sobre reparação, restauração, aquilo que estava destruído, desfeito, e nós entendemos que a mensagem da salvação e que nós cantamos agora é uma mensagem sobre reconstrução, sobre restauração, reparação de vidas. Jesus, nós lemos na segunda carta aos Coríntios que Jesus morreu. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que aqueles que creem nele vivam para Ele, vivam por Ele, pelo seu Espírito, pela ação dele. Viver para Jesus é ser cooperador com Ele, é trabalhar com Ele e deixar então que o seu Espírito trabalhe em nós para fazer de nós trabalhadores na sua seara, vamos dizer, na sua obra, porque o livro de Neemias traz uma outra ilustração, não da agricultura, não da seara, mas de um muro de portas que estão a ser restauradas. Então nós somos, também lemos em 2 Coríntios capítulo 6, que somos cooperadores com Ele. E por isso, nesse capítulo, Paulo exorta os irmãos, exorta a igreja, por isso também nós nos sentimos exortados a não desprezarmos a graça de Deus, não recebermos em vão a graça de Deus, de entendermos porque que celebramos a Páscoa. É uma graça de Deus, não achar que Páscoa é chocolate, que é açúcar, que é almoços de família. Páscoa não é isso. A Páscoa é Jesus, a Páscoa é a morte de Jesus, a sua ressurreição, a vida que temos por meio dele e que somos ensinados pela Bíblia, que essa vida foi-nos dada para vivermos para Ele. E como é que vivemos para Ele? Esperamos encontrar neste livro, no livro de Neemias, especialmente neste capítulo, agora uma ilustração vívida de como podemos viver para Jesus. Então convido os irmãos a abrirem Neemias, capítulo 3. Vamos ler os primeiros versículos. Lembrando então que de Deus somos cooperadores. Somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. Como igreja reunida, nós somos povo, edifício, somos casa de Deus que Ele está a edificar, que Ele está a reconstruir, está a restaurar, a reparar. Essa é a nossa realidade. Então é com essa imagem de entendermos a obra de Deus, a razão de Ele ter morrido e ressuscitado, como acabamos de lembrar de 2 Coríntios 5, nós vamos ler agora Neemias, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5, ou uma parte do 5. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até à Torre dos 100 e à Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Bana. Ao lado destes repararam os tecoitas. Houve um grupo de homens que se dispuseram e que reedificaram, consagraram e continuaram a reconstrução. Versículo 1. Versículo 2 e 3 usa a expressão edificaram. Versículo 4, 3 vezes reparou. O versículo 5 também usa esta ideia, pelo menos na minha versão que eu acabei de ler, repararam. O versículo 7 nós não lemos, mas se quiserem espreitar até o início do versículo 7, tem
O mesmo verbo, mas aqui traduzido de outra forma, trabalharam. Houve trabalho, houve reparação, reconstrução. Este verbo aparece neste capítulo mais de 30 vezes. Esta ideia de reparar, de trabalhar para reconstruir. Mas é o mesmo verbo na língua original, que significa fortalecer. Literalmente, este verbo, quando traduzido para o português, pode ter estes sentidos de tornar forte, de endurecer. Ser corajoso também é usado nesse sentido. Ser ou ficar firme. Ser resoluto, ser persistente. Crescer e tornar-se robusto. Este verbo tem esse sentido. Reparar traz essa ideia de ser forte, de se fortalecer, de ser robusto, ser firme. Um outro verbo que é usado também como sinónimo neste capítulo é o verbo para construir, estabelecer, dar continuidade. Também é usado no sentido de estabelecer uma família. E que nós estamos a usar nesta ideia de estabelecer uma igreja. De ser igreja, uma igreja estabelecida. Essa é a visão que nós temos para estas nossas famílias, estas pessoas que se reúnem aqui um dia estabelecidas como uma família, como uma igreja, a família de Deus, corpo do Senhor. Pensando em Neemias, a reconstrução do muro e a colocação das portas na cidade significava proteção e segurança para os seus habitantes. Essa era a ideia que Neemias trazia e foi essa a orientação que Deus lhe deu. Reconstruir os muros, colocar as portas, era sinónimo de proteger a cidade e os seus moradores que estavam lá. É interessante que esta imagem é usada por Paulo. Numa carta que ele escreve à igreja em Tessalónica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, Paulo que usa também a imagem da oração para se referir à luta e também a trabalho, mas ele diz orando noite e dia, e diz aos Colossenses, lutando convosco e por vós nas orações. Então, orando noite e dia com máximo empenho, e esta expressão empenho está muito associada ao trabalho, à atividade manual também, à dedicação na obra. Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo queria estar com a igreja em Tessalónica para trabalhar com eles, trabalhar no meio deles para reparar as deficiências da fé. Aquilo que faltasse na fé, poder reparar, poder construir, poder reconstruir. E é a mesma ideia, o mesmo verbo. Há coisas que ainda não foram bem entendidas, ainda não estão no seu devido lugar, e Paulo queria visitar os irmãos, estar com eles, além de orar por eles, ensinar, poder ler para eles a palavra de Deus, explicar as implicações e fazer aplicações. Então, 1 Tessalonicenses 3:10 traz esta ideia para a igreja. Paulo usou esta ideia de reparar, o mesmo verbo que nós lemos mais de 30 vezes no capítulo 3 de Neemias. Mas não é só aqui que traz esta ideia de trabalhar para edificar. No capítulo 1 de Romanos 1, versículos 11 e 12, Paulo repete a estes irmãos a mesma ideia de vê-los, de estar com eles, repartir algum dom espiritual para que sejais confirmados. E este verbo, confirmar, significa literalmente tornar firme, estável, pôr a salvo. É a ideia de fixar, de fortalecer, de confirmar, de fazer constante. Ele queria visitar os irmãos, repartir algum dom com eles, aquilo que Deus lhe deu era para partilhar com a igreja, para os fortalecer, para os firmar no Senhor. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Isto é igreja, isto é ser igreja, isto é viver igreja. É este conforto, este consolo que nós recebemos pela fé mútua, a fé que temos, a fé que o Senhor nos concedeu, e podermos trabalhar assim para sermos confirmados, estabelecidos, para termos essa firmeza. Mais um texto importante sobre esta ideia no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 13,
Versículos 7, o 9 e o 11 repetem esta ideia de orar a Deus para que se faça o que é certo, fazer o bem. No versículo 9 diz: isto é o que pedimos, a nossa oração ao Senhor é esta, o vosso aperfeiçoamento, essa estabilidade, esse fortalecimento. Versículo 11, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aperfeiçoai-vos, ou seja, estabelecei-vos, reparai as lacunas, as deficiências, aquilo que não está bem, aperfeiçoem-se uns aos outros. Mais um texto importante ainda sobre esta ideia, Filipenses 1:25, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. É para haver crescimento, estar fisicamente presente, poder servir, estar disposto para ensinar, para falar, repartir um dom, significa lembrar promessas, lembrar do ensino. É assim que no Novo Testamento se vive a igreja. É estando presente para dar aquilo que recebemos do Senhor para que haja um progresso na fé. E que também haja alegria porque há crescimento, há fortalecimento. É este progresso desejado. É uma ideia ainda presente em Colossenses e, segundo aos Tessalonicenses, gostaria ainda de ler alguns versículos da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29. Falando de Jesus, que é anunciado e tem sido anunciado pela igreja, foi anunciado pelos apóstolos, e aqui esta expressão de comunhão da igreja. A igreja, quando está junta, adverte-se, diz: tem cuidado, irmão, minha irmã. É advertir a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, e a sabedoria é de Deus, não é a humana, mas advertindo, ensinando em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esta ideia da reparação, da edificação, do aperfeiçoamento, para sermos aperfeiçoados em Cristo. É por isso que há advertências, há avisos, há lembranças, há ensino. Para isso é que eu também me afadigo, há empenho. Paulo diz: esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é Cristo em mim, é o Espírito de Jesus em nós, no nosso meio. Quando a igreja se reúne, quando a igreja lê a palavra de Deus, invoca o seu nome, adora Jesus, quando se ora a Deus, quando nós falamos baseados na sabedoria de Deus, que é a sua palavra, é a sua lei, são os seus princípios, as cartas dirigidas à igreja que estão na Bíblia. Aqui está a sabedoria de Deus. Este tem sido o nosso entendimento do que é ser igreja, viver igreja, e somos então relembrados de que devemos assim reparar também as deficiências que eventualmente existam no nosso meio. Houve um homem que Paulo conheceu e que os irmãos de Colossenses conheciam, Epáfras. Não estava entre eles, mas queria estar. Mas ele orava, mesmo estando ausente, ele orava e mandou saudações através de Paulo nesta carta. Então há menção a Epáfras. E o que Paulo diz sobre ele é impressionante. Ele esforça-se sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O que Epáfras queria e ele pedia a Deus é que aqueles homens, aquelas mulheres daquela igreja fossem aperfeiçoados e tivessem então essa convicção na palavra de Deus, tivessem convicções, soubessem no que queriam e porquê que queriam, e assim serem aperfeiçoados e conservar aquilo que tinham recebido. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Paulo queria para a igreja? O que é que nós devemos querer para a igreja?
é esta dignidade do chamado, da vocação. O Senhor chamou-nos para sermos dele, para andarmos como filhos dele, alguém que ouve o Pai, que honra o Pai, que quer agradar o Pai. É uma obra de fé, nós acreditamos que o Senhor, mesmo sem o ver, que Ele está presente, que Ele está em nós, que Ele fala por meio da Sua Palavra e do Seu Espírito, e tudo para que o Seu nome seja glorificado. É para que Ele se destaque, é para que a glória lhe seja atribuída, é para que as pessoas vejam Jesus a trabalhar nas nossas vidas, nas nossas famílias, a nos aperfeiçoar, a nos fortalecer, a nos aproximar uns dos outros, a termos o mesmo parecer, a mesma fé, estarmos mais unidos. É assim que Jesus é honrado, é assim que Ele é conhecido. Quando nós nos amamos uns aos outros, isto significa nos advertimos, nos ensinamos mutuamente, nos aproximamos uns aos outros de Jesus, para fazer a vontade dEle, e não a nossa, não a dos nossos amigos que não conhecem Jesus, mas fazermos a vontade de Deus e daqueles que Deus está a usar para nos estimular, sermos assim também animados por eles. Como Paulo quis animar, como Epáfras quis animar com o seu testemunho e a sua oração os irmãos. Este é, portanto, e lembrando mais uma vez deste versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:10, guardemos este versículo como um eco de Neemias 3. Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Há necessidade de reparação. Mesmo no meio dos crentes que têm o Espírito Santo, receberam o ensino apostólico, mas há sempre necessidades no nosso meio. Há sempre necessidade de sermos advertidos, de sermos ensinados, relembrados. E por isso nós temos declarações de fé, nós afirmamos o que queremos. A declaração de fé, e essa declaração de fé é fruto do ensino, é fruto da doutrina, daquilo que nos é ensinado pela Palavra de Deus, e por isso nós acreditamos naquilo que nos é dito e escrevemos, nós até temos escrito um documento, aquilo que queremos. A declaração de fé, esse resumo das doutrinas cristãs, esse resumo do que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre nós, sobre a salvação. E também a identificação dos valores, daquilo que tem valor, daquilo que é importante, das crenças, das nossas posições, termos convicções. Isso significa proteção e segurança para os membros de uma igreja local. Assim como os muros e as portas eram proteção para a cidade. Termos uma declaração de fé, termos convicções, sabemos o que queremos, é uma proteção para nós. A igreja que tem ensino, a igreja que tem doutrina, a igreja que é estimulada a ler, a estudar a Bíblia, a falar com base na Bíblia, é uma igreja que está a ser protegida dos inimigos, daqueles que querem fazer mal, porque Jerusalém estava rodeada de inimigos. Era insensatez para os moradores adquirirem, fazerem compras, repararem os seus bens, enquanto nada estava protegido de invasões e pilhagens. Estavam a construir casas, estavam a querer comprar bens para as suas casas, mas a qualquer momento os inimigos poderiam entrar na cidade e roubar aquelas casas, roubar aquelas famílias. Portanto, a igreja, e a aplicação que podemos fazer é essa ideia, que a igreja também está rodeada de inimigos, e é insensatez, é loucura, é estupidez os crentes quererem estabelecer uma igreja local que, quando não têm convicções, não têm posições biblicamente estabelecidas e não estão protegidos contra os diferentes ventos de doutrina. E isto é uma referência à artimanha, à astúcia de homens que induzem ao erro. Não faltam inimigos a quererem soprar ventos dentro da igreja de coisas erradas, de coisas que nos afastam de Jesus, nos afastam de Deus, nos afastam uns dos outros. Nós estamos rodeados de inimigos. Nós temos os próprios inimigos internos, a nossa carne, os nossos desejos, os nossos apetites, que nos atrapalham tanto para viver igreja, que nos dão tanta luta para estarmos juntos uns com os outros, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa teimosia, a rebeldia, a inclinação ao pecado, tudo isso impede
ou tenta impedir que vivamos igreja, mas nós não podemos esquecer os inimigos externos. O mundo que sopra ideias malignas, diabólicas para dentro da igreja. E se a igreja não tiver uma declaração de fé, não souber o que crer, não tiver doutrinas bem claras, se os irmãos da igreja não tiverem convicções, os crentes ficam sujeitos à atividade desses ventos e vão sendo levados para longe de Deus, para longe de Jesus, para longe da igreja saudável, para longe de um ambiente de proteção. Essa é a razão, então, porque precisamos de estudar doutrina, precisamos de conhecer a verdade, precisamos de nos dedicar ao estudo daquilo que Deus revelou. Ao longo dos anos, os israelitas foram se habituando a conviver com aquela situação, uma situação de miséria, de aflição, de calamidade, de adversidade. A cidade estava destruída, mas como que os israelitas ali, os habitantes de Jerusalém, foram se habituando àquele cenário e foram continuando a viver lá. É a ideia de ser cozinhado em lume brando. E todos conhecem, eu creio, que aquela história da rã, do sapo que é colocado numa panela, água fria, mas aquela panela vai para o lume e o lume brando vai aquecendo a água. E aquela água vai aquecendo e o animal não percebe que está a entrar em sofrimento, porque é muito lento. Mas aquela água começa a aquecer e o que é certo é que mais tarde ou mais cedo aquele animal vai morrer queimado. E essa é uma imagem daquilo que vemos ter acontecido em Jerusalém. Aquela maldade, aquela destruição foi-se instalando e foi-se tornando um ambiente normal para aquele povo. E esse é o risco que nós corremos quando nós vamos tolerando. Este é o problema esta expressão tolerância. Ela tem um lado muito negativo e que Paulo usa. Na carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, na segunda carta aos Coríntios, ele usa mais do que uma vez essa expressão de tolerar, da tolerância. Quando a igreja vai tolerando coisas erradas, coisas nocivas, coisas más no seu meio, sem estar atenta, sem perceber, parece inofensivo. Então Paulo diz: eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Alguém que serve a igreja tem este desejo, tem esta visão de apresentar essa pessoa a Jesus e ajudar na purificação, no crescimento, no fortalecimento, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Então nós, ao servirmos a igreja, temos que ter este zelo uns pelos outros. E neste zelo que Paulo tinha, ele diz: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tinha esse receio e nós devemos ter esse receio também, que isso aconteça conosco. Que aconteça com os nossos irmãos, que aconteça com as nossas famílias. Que também haja esse engano, que também sejamos enganados, que também haja uma infiltração demoníaca no nosso meio de falso ensino que nos vai como que anestesiando. Então ele usa essa expressão: se alguém na verdade prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Mais à frente, no versículo 19, ele diz: porque sendo vós sensatos, de boa mente, isto é uma crítica, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, tolerais quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, quem vos quer fazer mal, vocês estão a tolerar coisas más que vieram para vos destruir, para vos fazer mal. E Paulo está a dizer: não pode ser assim. Esta é uma carta de correção, uma carta de reparação da deficiência da fé da igreja de Corinto,
Não pode ser assim. Não podemos tolerar essas coisas que vieram para nos destruir, para nos fazer mal. São ideias, são enganos, mas nós não podemos tolerar no nosso meio. Ao longo dos anos, os crentes também correm o risco de se irem habituando a conviver com a indiferença, com a descrença e até com a indecência no seu meio. Muitos crentes hoje têm-se contentado em viver em meio à miséria e à humilhação. Há crentes que são miseráveis espiritualmente. Não têm alegria, não têm paz, não têm convicções, estão na miséria. E andam aí ao sabor dos ventos do mundo, ao sabor dos ventos das falsas religiões, ideias que querem afastar de Jesus. Então há um problema com a tolerância. Essas coisas que vão sendo toleradas por nós nas nossas vidas pessoais, coisas que ouvimos, que vemos, coisas que aceitamos e não reagimos, que conduzem à miséria, que trazem aflição, calamidade, adversidade, que nos fazem mal. E corremos então o risco de as tolerar. E se não devemos tolerar nas nossas vidas, nas nossas famílias, também não devemos tolerar as nossas reuniões, as nossas conversas de igreja. É por isso que precisamos nos advertir uns aos outros, precisamos nos corrigir, precisamos nos ensinar com base na sabedoria de Deus. Nós não podemos deixar esse processo continuar. Se vemos que nos querem cozinhar em lume brando, nós temos que saltar da panela. Nós temos que sair, nós temos que dizer basta, nós temos que reagir. Neemias então chegou ao local e desafiou, é isso que nós lemos no capítulo 3, desafiou os seus irmãos a reconstruírem a cidade e as muralhas para o bem do povo, mas principalmente para a glória de Deus. Neemias falou com os irmãos e disse: vamos trabalhar juntos, vamos reconstruir as muralhas, vamos estabelecer as portas, vamos colocar proteções. E a igreja nos seus ministérios, ela tem esse propósito de glorificar a Deus, não é engrandecer líderes, não é tornar a organização famosa, mas sim a glória de Deus. À medida que nós vamos ensinando a doutrina, à medida que nós vamos trazendo a sabedoria de Deus, à medida que nós nos vamos protegendo, ensinando a palavra, o Evangelho, a palavra verdadeira, nós vamos assim atribuindo a glória de Deus, dizendo: é do Senhor que vem, a palavra é dele. E Ele vai sendo honrado no nosso meio. À medida que nós abrimos a Bíblia, nós falamos com base nas Escrituras, na sabedoria de Deus, nós estamos a glorificar o Senhor. A preocupação de Neemias, nós vimos isso a semana passada, é com o nome do Senhor. É o povo do Senhor. É o que farás com o teu grande nome. Porque os inimigos estavam a blasfemar, estavam a desprezar os israelitas, e os israelitas levavam consigo o nome do Senhor. Quando a igreja é desprezada, quando o mundo vê e tem pena dos crentes, nesse sentido de gente infeliz, gente sem rumo, gente fraca, é o nome do Senhor. Gente indecente e imoral, é o nome do Senhor que está em causa. E não é bom que esteja assim. É preciso reparar essas deficiências, é preciso corrigir, é preciso intervir. E a igreja é chamada a fazer isso. E é assim que o nome do Senhor é glorificado. Esse é o propósito da igreja, do crente, em todas as coisas dar glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: nós não nos pregamos a nós mesmos. Paulo não procurava seguidores dele, assim como Neemias não queria a honra para ele não queria ser o líder da nação de Israel, ele queria que Jesus fosse conhecido, que Deus, revelado em Jesus, aqui especialmente Paulo diz isso: nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. A preocupação de Neemias era Deus e a sua glória, e ele queria servir, ele era um servo do povo. Paulo, um outro exemplo no Novo Testamento, ele queria que Jesus fosse conhecido, ele queria que Jesus fosse honrado e ele fosse lembrado apenas como um servo, fosse reconhecido um trabalhador, um cooperador, alguém que trabalha,
alguém que serve, alguém que está ali para servir. E por amor de Jesus. Então, por meio do Evangelho e da sabedoria bíblica, o nosso governador Jesus tem nos desafiado a obedecer às suas leis e aos seus princípios para o nosso bem, mas principalmente para a glória de Deus. As convocações, os convites bíblicos, a Igreja faz convocatórias para reuniões, para momentos em que estamos juntos, para ministérios, é para glorificar a Deus, é para exaltar Deus, é para que Ele seja conhecido dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, nossos conhecidos. O trabalho foi organizado e dirigido por líderes espirituais que assumiram esse papel de liderar, como nós vemos aí no versículo 1 do capítulo 3, Eliasib era o sumo sacerdote, era líder do povo. E ele assumiu esse papel de liderança aqui na reconstrução, ele e os outros sacerdotes, mas o povo cooperou. Os outros nomes são nomes de pessoas, de famílias do povo. Não era só o sumo sacerdote, não eram só os sacerdotes ou só os levitas a trabalhar. Eram as famílias, eram os homens e mulheres que trabalhavam, cooperavam. E Deus notou cada trabalhador. Deus colocou os nomes de cada um daqueles homens. Neste capítulo nós vemos vários nomes. Porque Deus conhece nomes, Deus conhece histórias, Deus conhece circunstâncias, sentimentos e atitudes. Nós vemos até sobre a atitude de alguns homens. No versículo 20, lemos que da casa de Baruco, ele trabalhou com grande ardor. Deus vê além do que os homens veem. Vê além da aparência. Ele conhece a paixão, Ele conhece os sentimentos, Ele conhece os desejos, os desígnios, as atitudes. E Deus, então, nesta história, Ele notou cada trabalhador, colocou os seus nomes, Ele conhece as histórias, Ele conhece as circunstâncias. Cada um tinha uma área de responsabilidade específica. E é verdade que ninguém pode fazer tudo, mas cada um pode fazer alguma coisa. Não apenas pode, como deve fazer alguma coisa. Não há nenhum de nós que possa fazer tudo o que é necessário ser feito numa igreja, mas cada um pode fazer a sua parte. Aquela parte que Deus distribuiu a cada um. Deus deu uma tarefa a cada um dos seus filhos. Se somos filhos de Deus, nós temos uma tarefa a cumprir no meio da igreja. Nós temos um ministério. Efésios 2:10 diz que nós fomos feitos filhos, fomos feitura, fomos criados por Jesus e fomos criados por Ele para as boas obras, para fazer coisas boas. Foram coisas que Deus já preparou antecipadamente para serem realizadas por nós, seus filhos. Se somos filhos de Deus, nós lemos em Efésios 2:10, nós temos obra para fazer, temos trabalho para fazer. Alguma coisa cada um de nós tem que fazer. No contexto da igreja, no contexto do povo de Deus, da família de Deus. E Deus conhece cada um dos seus filhos por nome. E a Bíblia ensina-nos, informa-nos de que Deus tem um trabalho preparado para cada um de nós. Temos que o ouvir as suas instruções, dispormos-nos como Eliasib se dispôs. Disposto a Eliasib, é assim que começa este capítulo. O sumo sacerdote. E deu exemplo aos outros sacerdotes. E as famílias, os homens com mulheres, homens com seus filhos e também com as suas filhas, cooperaram, trabalharam. Fica evidente, porém, que nem todos cooperaram. No versículo 5, nós lemos até metade do versículo 5, mas a segunda parte do versículo 5 diz: os seus nobres, porém. Há aqui um porém. Os seus nobres. Algumas versões dizem os seus líderes, outras versões dizem os homens importantes da cidade. Há uma tradução noutra língua que diz os grandes. Não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor,
recusaram-se a trabalhar, não se quiseram juntar ao serviço. Isto são várias traduções deste versículo. Há uma versão que diz que eles não quiseram fazer o trabalho braçal, não quiseram ajudar na obra. Alguns não quiseram. E o versículo 5 está a denunciar. Alguns serviram com dedicação e com muito cuidado, mas houve aqueles que não se sujeitaram ao serviço. Nós já vamos voltar a esta ideia do versículo 5, mas eu gostaria de começar por destacar este lado positivo, que houve alguns nobres, como nós lemos no versículo 1, alguns importantes, alguns chefes, alguns considerados grandes, que se dispuseram sim a trabalhar. O versículo 1, como nós já lemos, Eliasibe, ele era o sumo sacerdote, ele dispôs-se. O versículo 20, lemos sobre Baruque e nos comentários a esta passagem, e conhecendo Baruque, também sabemos que era da família sacerdotal, ele também reparou, foi ele que reparou com grande ardor, com grande empenho. Aquele empenho que Paulo fala nas cartas que ele escreveu, aquele empenho de Epáfras a orar. Alguns homens empenham-se, alguns homens dedicam-se ao trabalho. Mas voltando então à ideia do versículo 5, há aqueles que não se sujeitam. Alguns por terem provavelmente uma aliança com os poderosos inimigos, como nós lemos no capítulo 6, nos versículos 17 até ao 20, até ao 19. No capítulo 16 de Neemias, fala aqui de alguns nobres que tinham uma relação com um dos inimigos, com Tobias. Mandavam cartas, recebiam cartas, falavam muito com ele e recebiam essa influência desse inimigo. E talvez por isso, então, não estavam dispostos a servir. Quando se tem esse tipo de relacionamento muito próximo, essa comunicação muito frequente com o inimigo, é natural que não se queira servir na causa do Senhor. Está-se muito exposto àquilo que o inimigo está a dizer, às críticas, às persuasões satânicas, mundanas, diabólicas. Mas há aqueles também que se podem considerar muito importantes. São os nobres, são os grandes, são pessoas de grande capacidade intelectual ou que se acham assim muito importantes. Acham-se importantes aos seus próprios olhos e por isso não se dispõem a fazer trabalhos simples. E perguntam, eu trabalhar com gente simples? Eu trabalhar com crianças? Eu trabalhar com limpezas? Com transporte? Eu? Não, eu sou nobre, eu sou grande, eu sou inteligente. Podem não dizer assim, porque talvez estes eu também nós não lemos que eles disseram, mas Deus viu, Neemias viu. E nós vemos. Nós vemos-nos uns aos outros. Nós vemos quais são aqueles que se acham nobres demais para poder pegar numa vassoura, para poder dar atenção a um idoso, a uma pessoa simples, com dificuldades de comunicação. Nós vemos. Como Deus viu, como os israelitas, como Neemias viu, nós também vemos aqueles que não se dispõem a trabalhar. Alguns consideram-se importantes demais para fazer trabalhos simples. Esquecem-se que Paulo fazia tendas. Trabalho simples, está em Atos 18, versículo 3. Esquecem-se que Jesus era conhecido por ser um carpinteiro, um trabalho simples, em Marcos capítulo 6, versículo 3. Estes são os nossos exemplos. Paulo, um exemplo para nós imitarmos, e ele sabia que deveria ser imitado. 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele disse, sede meus imitadores. E porquê que Paulo deve ser um modelo para nós? Um homem capaz, um homem inteligente, mas que fazia trabalhos simples. Porquê que ele é um exemplo para nós? Ele diz lá, eu sou imitador de Jesus. 1 Coríntios 11. Então estes são os modelos que nós seguimos. Nós imitamos Jesus, imitando homens e mulheres que querem imitar Jesus.
que querem seguir Jesus, que querem sim fazer trabalhos simples, que querem sim lutar pelo povo de Deus, que querem sim reparar as deficiências da fé dos irmãos, querem pôr a mão à obra, sim, querem se dispor e servir. Ninguém consegue realizar a obra de Deus sozinho. É necessária a liderança de alguns e a justa cooperação de todos. Efésios 4, de 11 a 16, nós lemos precisamente essa instrução à igreja. Nós precisamos, cada um precisa fazer a sua parte. Se alguém quer ser útil, deverá, portanto, preparar-se para o ser. Deve aprender, deve estudar, deve treinar, deve dispor-se. Se alguém quer fazer diferença, se alguém quer realmente trabalhar, tem que aprender a fazer o trabalho, tem que se dispor a fazer o trabalho, tem que continuar a estudar, tem que continuar a aprender, tem que continuar a edificar-se, fazer como Eliasibe fez, o sumo sacerdote. Ele dispôs-se. Cada um tem um lugar a preencher e um trabalho a fazer. Como igreja, nós precisamos trabalhar juntos, se quisermos terminar o trabalho para a glória de Deus. E por fim, 1 Coríntios 15, versículo 58. Amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, ou seja, deixem-se reparar, deixem-se corrigir. Para ser firme e para ser inabalável, é preciso passar por esse processo de ser reconstruído, de ser reparado. Esse verbo que aparece mais de 30 vezes neste capítulo, aplicado a pedras e a madeira, mas nós vemos no Novo Testamento e nas cartas de Paulo aplicados às vidas, aos corações, às mentes, a homens e mulheres como nós. Deixem-se reparar. Sede firmes. Deixem-se reparar para que encontrem essa firmeza, essa convicção. É por meio do ensino, é por meio da memorização das Escrituras, da interiorização dos princípios bíblicos, do ensino de Jesus. É assim que vão ficar fortes, é assim que vão ficar firmes, é assim que vão ficar inabaláveis, para não cederem a esses ventos de doutrina que vos querem afastar de Jesus. Sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo para o Senhor, envolvendo-se com o trabalho do Senhor, com os ministérios da igreja local. A igreja tem pessoas para servir, então vai-se servir, vai-se realizar tarefas, vai-se estar presente, vai-se contribuir, vai-se orar, vai-se dar dinheiro, vai-se dar tempo, vai-se dar palavras. Vamos assim ser abundantes na obra do Senhor. Porque esse trabalho, se é feito no Senhor e é feito para o Senhor, ele não é vão, ele não é sem recompensa, ele não é inútil. Se é feito para o Senhor, é feito com dedicação, com abundância, ele não é inútil, ele tem recompensa. E ele permanece. Então nós estamos a ser convidados pelo Senhor, por meio do seu apóstolo Paulo, que escreveu de forma tão clara à igreja, que chamou a igreja a ser abundante na obra, a ser trabalhadora, a ser empenhada. Nós estamos a ser convidados pelo Senhor a trabalhar para Ele, a fazer coisas para Ele. A mensagem da Páscoa é que Jesus morreu por nós. E o que nós queremos perguntar é: se morreu por nós, o que fazemos nós por Ele? Há um hino que faz essa pergunta. O refrão é: morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Vamos cantar esse hino. Os irmãos que quiserem, puderem ficar de pé, então podem fazê-lo.